A maioria das pessoas vive dentro de um sistema invisível. Um sistema que não precisa de correntes, nem de muros, nem de vigilância constante. Ele está enraizado na mente, moldado por séculos de condicionamento moral e social. Friedrich Nietzsche enxergou isso com clareza brutal. Para ele, o verdadeiro poder não era exercido pela força bruta, mas por um truque silencioso, uma inversão de valores que distorceu completamente o significado de bem e mal. Nietzsche observava o mundo como um cirurgião observa um corpo doente. Ele via nas estruturas sociais e religiosas uma profunda patologia moral. Segundo ele, o cristianismo havia invertido os valores da vida. Aquilo que antes era nobre, forte, afirmador da existência, como coragem, orgulho, ambição e prazer, foi transformado em pecado. E o que era fraco, ressentido, submisso e ressentido, passou a ser exaltado como virtude. Essa operação, silenciosa e profunda, moldou gerações. Transformou o orgulho em soberba, o instinto em tentação, a força em violência e a liberdade em rebeldia. Tudo isso em nome de uma moral que, no fundo, servia para dar poder aos fracos. Mas por que alguém faria isso? Nietzsche acreditava que essa inversão foi obra dos ressentidos, aqueles que, por não conseguirem exercer poder de forma direta, criaram um sistema moral onde sua fraqueza se tornasse força. Em vez de lutar, esses indivíduos passaram a condenar a luta. Em vez de conquistar, exaltaram a humildade. Em vez de desejar, passaram a demonizar o desejo. Assim, criaram uma nova ordem, onde os fortes passavam a se sentir culpados por sua própria natureza. Esse é o truque silencioso do poder. Um poder que não se impõe com violência, mas com culpa, com vergonha, com a promessa de um além que só será alcançado se você negar a si mesmo no agora. É um poder que coloniza sua consciência e dita quem você deve ser, o que pode desejar e até o que deve pensar. É um controle sofisticado, porque se dá com o seu consentimento. Você se torna seu próprio carcereiro. Quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele não está apenas fazendo uma provocação. Ele está apontando o colapso de uma estrutura moral que, por séculos, sustentou esse jogo. Mas a morte de Deus não significa libertação imediata. Significa, antes, um abismo, um vazio, um momento de vertigem. É nesse ponto que surge a figura do Ubermensch, o além do homem, aquele que, ao perder os antigos valores, tem a coragem de criar os seus próprios. Ele não busca a aprovação de um sistema. Ele não se curva à moral do rebanho. Ele afirma a vida em toda sua intensidade, com suas dores, seus riscos, seus prazeres. E, acima de tudo, assume a responsabilidade radical por si mesmo. Mas esse caminho não é fácil. Requer uma força interior quase insuportável. Porque romper com a moral dominante é como sair de uma prisão cujas grades estavam dentro da sua mente. Você não está apenas enfrentando o mundo. Está enfrentando tudo o que foi ensinado a acreditar. Nietzsche sabia que poucos teriam essa coragem. Por isso, ele escreve como quem grita no deserto. Suas palavras são marteladas, não para convencer, mas para quebrar, para destruir certezas, para abrir espaço para algo novo. Mas o que é esse novo? É a possibilidade de uma existência não reativa. Uma vida que não se define pelo que nega, mas pelo que afirma. O poder verdadeiro, para Nietzsche, não é dominar os outros, é dominar a si mesmo. É transformar o sofrimento em força, o caos em criação, a angústia em impulso vital. Esse é o segredo que assusta os que vivem pela moral do ressentimento. Porque se você não precisa mais da culpa, da obediência, do sacrifício, você se torna perigoso, incontrolável. Você passa a viver de acordo com sua própria lei. E isso ameaça todo o edifício construído para manter os fortes de joelhos. Nietzsche não oferece conforto. Ele não promete redenção. O que ele oferece é a possibilidade de tornar-se quem se é. E isso, para muitos, é insuportável. Porque exige que se abra mão da vitimização, do conformismo, da ilusão de que alguém virá te salvar. Não virá. E é exatamente aí que está a liberdade. A liberdade que Nietzsche propõe é selvagem. Ela não se encaixa nos padrões. Ela não se curva a dogmas. Ela não busca agradar. Ela busca viver com intensidade e lucidez. E, por isso mesmo, é a liberdade mais temida. Porque ela expõe o vazio das vidas vividas por obrigação.
Ela revela que muitas pessoas preferem ser oprimidas do que enfrentar a responsabilidade de serem livres. O truque silencioso do poder se perpetua justamente por isso. Porque muitos preferem a segurança de um sistema que define o bem e o mal por eles, do que o risco de criar seus próprios valores. É mais fácil seguir ordens do que escutar a própria consciência. É mais confortável repetir doutrinas do que enfrentar o silêncio de um mundo sem garantias. Nietzsche não está nos dizendo o que fazer. Ele está nos desafiando a parar de perguntar isso, a parar de buscar respostas prontas. Ele quer nos empurrar para o abismo do pensamento autêntico, onde não há manual, nem autoridade externa. Apenas você, sua vontade e o eterno retorno das suas escolhas. O eterno retorno é uma metáfora brutal. E se você tivesse que viver esta mesma vida, exatamente como ela é, por toda a eternidade, você a escolheria? Ou sentiria arrependimento? Essa é a pergunta que dissolve todas as máscaras. Porque só quem afirma sua existência por completo, sem arrependimentos, está realmente vivo. Nietzsche sabia que a maioria não suportaria esse tipo de honestidade. Por isso, seu pensamento é solitário. É para os raros. Para aqueles que sentem que há algo de falso nas convenções, que pressentem que o mundo à sua volta está adormecido, anestesiado por valores herdados e não escolhidos. Esses poucos são os que ousam pensar com a própria cabeça. E, por isso, são vistos como perigosos. São ridicularizados, isolados, combatidos. Mas são eles que mantêm viva a possibilidade de algo novo. São os hereges da moral, os desertores do rebanho, os inconformados com o óbvio. Nietzsche escreveu para esses, para os que não se encaixam, para os que sentem que há algo de errado com um mundo que pune a força e premia a submissão, que celebra a mediocridade e condena a excelência, que valoriza a obediência e desconfia da liberdade. Ele escreveu para despertar, para incomodar, para destruir as fundações de uma moral que serve mais para controlar do que para elevar. E o mais assustador de tudo é perceber que, mesmo hoje, mais de um século depois, o truque continua em pleno funcionamento. Ainda vivemos sob a sombra de valores que não escolhemos. Ainda sentimos culpa por desejos naturais. Ainda buscamos aprovação de sistemas que não nos representam. Ainda pedimos permissão para sermos quem somos. Mas talvez, ao ouvir esse chamado, alguma faísca se acenda. Alguma coragem silenciosa comece a nascer. A coragem de se perguntar, e se tudo o que me ensinaram estiver errado? E se o verdadeiro bem for aquilo que me faz crescer, e não o que me faz obedecer? E se o verdadeiro mal for trair a mim mesmo, em nome de uma moral que não me representa? Essas perguntas são perigosas. Mas são elas que iniciam o processo de libertação, de transformação, de criação. Nietzsche sabia que o futuro pertenceria aos que ousassem criar seus próprios valores. E essa criação começa quando você percebe que o verdadeiro poder não é o que te domina, é o que te liberta.